Desaparecimentos misteriosos acontecem todos os dias. Mas alguns lugares no mundo escondem um segredo ainda mais sombrio. Pessoas desaparecem lá com uma frequência assustadora, e muitas nunca mais são vistas. Hoje, vamos mergulhar em um iceberg dos pontos mais enigmáticos onde seres humanos simplesmente somem sem deixar rastro. Nível 1, o superficial. Locais misteriosos famosos, com explicações mais plausíveis: Triângulo das Bermudas, Atlântico Norte. Localização: região do Atlântico Ocidental, entre Miami, Flórida, Bermuda e Porto Rico. Área aproximadamente de 500 mil km². História: desde o início do século XX, há relatos de navios e aviões desaparecendo nessa área. Um dos casos mais famosos foi o do voo 19, 5 aviões da Marinha Americana que sumiram em 1945 durante um treinamento. Possíveis explicações científicas: tempestades violentas e mudanças climáticas repentinas. Correntes marítimas fortes, como a corrente do Golfo. Metano congelado no fundo do mar, liberado por terremotos submarinos, reduzindo a densidade da água e afundando embarcações. Erros humanos e falhas mecânicas, muitas vezes ignoradas na busca por respostas sobrenaturais. Teorias conspiratórias: alienígenas e civilizações submersas, como Atlântida. Portais dimensionais e campos magnéticos anômalos. 2. Floresta de Aokigahara, Japão. Localização: na encosta noroeste do Monte Fuji, Japão. Conhecida também como Floresta de Suicídios ou Sea of Trees. História: durante décadas, tornou-se um local tristemente famoso por ser escolhido por pessoas que queriam tirar a própria vida. Estima-se que cerca de 100 corpos são encontrados por ano na floresta, número que diminuiu após campanhas de conscientização. Possíveis explicações para o mistério: silêncio extremo e isolamento. A floresta é tão densa que quase nenhum pássaro vive lá, e o vento mal passa pelas árvores. Lendas urbanas: alguns dizem que há pessoas que entram apenas para investigar e nunca saem, alimentando rumores de atividades paranormais. Magnetismo e GPS com falhas. Apesar de não haver comprovação científica, muitos relatam dificuldade em usar bússolas ou celulares dentro da floresta. 3. Parque Nacional de Yosemite, Estados Unidos. Localização: Califórnia, Estados Unidos. Conhecido por suas paisagens deslumbrantes, cachoeiras e formações rochosas imensas. História: apesar de ser um dos parques mais visitados dos Estados Unidos, há registros de dezenas de desaparecimentos inexplicáveis ao longo das décadas. Alguns dos desaparecidos eram trilheiros experientes, o que aumenta o mistério. Possíveis explicações: terreno acidentado e clima imprevisível. Pode haver quedas, avalanches ou perda de orientação. Animais selvagens: embora raros, ataques de ursos ou pumas podem ocorrer. Acidentes naturais: deslizamentos de terra, enchentes súbitas ou quedas de rocha. Lendas e teorias: algumas lendas nativas americanas falavam de espíritos que habitariam certas partes do vale. Visitantes relataram ver luzes estranhas e sentir presenças inexplicáveis. Nível 2. O misterioso. Agora que já exploramos lugares famosos e aparentemente explicáveis, é hora de mergulhar em algo mais obscuro, lugares onde o normal parece ter falhado. Estamos entrando no nível 2, o misterioso. Hoje vamos conhecer 3 locais onde fatos reais se tornaram quase impossíveis de entender. Pessoas desaparecem sem deixar rastros, crimes ficam sem solução e as teorias começam a ultrapassar a razão. 1. Triângulo do Alasca, Estados Unidos. Localização: região do Alasca, Estados Unidos, especialmente entre Anchorage, Fairbanks e Juneau. Área vasta e remota, com clima extremo e difícil acesso. História: desde os anos 1970, mais de 16 mil pessoas desapareceram na região. Isso equivale a mais de 300 pessoas por ano sumindo em uma área com baixa densidade populacional. Possíveis explicações: terreno hostil. Montanhas, florestas densas, rios rápidos e clima extremo dificultam buscas. Aviões pequenos sumindo.
Muitos dos desaparecimentos envolvem aeronaves que voavam em áreas remotas sem comunicação constante. Falta de sinal de celular e cobertura satelital limitada em certas áreas. O que assusta. Apesar das condições naturais, o número de desaparecimentos é considerado acima do normal até para um lugar tão inóspito. Há relatos de pessoas encontradas vivas dias depois, sem memória do que aconteceu ou como sobreviveram. 2. Lago Bodom, Finlândia. Localização: próximo a Espoo, cerca de 15 quilômetros de Helsinki, Finlândia. Um lago tranquilo e bonito, cercado por bosques. História: em 1960, 4 jovens acampavam à beira do lago quando foram brutalmente atacados durante a noite. 2 morreram, 2 sobreviveram feridos. Até hoje, não há suspeitos concretos nem motivação clara. Elementos intrigantes. Armas do crime nunca foram encontradas. Testemunhas mudaram versões. Objetos pessoais sumiram da cena do crime. Sobreviventes tiveram ferimentos compatíveis com ataques aleatórios e violentos, mas não havia sinais claros de luta ou fuga. Teorias: crime cometido por alguém desconhecido, sem conexão com as vítimas. Crime ritualístico ou relacionado a grupos ocultistas. Cópia de outros crimes famosos da época, como os de Charles Manson. Bennington Triangle, Vermont, Estados Unidos. Localização: região rural no sul de Vermont, Estados Unidos. Compreende as cidades de Bennington, Woodford e Shaftesbury. História: na década de 1940 e 1950, ocorreram uma série de desaparecimentos bizarros. Todos os desaparecidos eram adultos, alguns com experiência em vida selvagem. Alguns sumiram a poucos metros de outras pessoas. Casos mais famosos: Paula Velden, 1946, estudante universitária que desapareceu durante uma caminhada. Nenhuma pista foi encontrada. Molly Day, 1947, cantora que sumiu após sair de casa, deixando apenas sua bolsa atrás. James Tedford, 1950, e seus 4 amigos. Todos desapareceram após tentarem encontrar um local perdido na floresta. Explicações possíveis: crime serial não resolvido. Acidentes naturais em terrenos difíceis. Pânico coletivo e medo gerando mitos. O que assusta? Os desaparecimentos ocorreram em momentos diferentes, com pessoas diferentes, e não há padrão claro. Alguns relatam avistamentos de luzes no céu, criaturas altas nas florestas e sons estranhos na noite. Uma testemunha disse ter ouvido gritos vindo de baixo da terra, como se houvesse cavernas ou túneis. Nível 3. O inquietante: se você achava que já tinha ouvido tudo, está na hora de subir um nível. Chegamos ao nível 3, o inquietante. Hoje vamos explorar lugares onde as histórias não são apenas misteriosas, elas são perturbadoras. Casos reais que parecem saídos de filmes de terror, mas que têm registros históricos, testemunhas e investigações oficiais. E mesmo assim ninguém sabe explicar o que realmente aconteceu. Floresta de Oiabaciu, Romênia. Localização: região da Transilvânia, Romênia. Uma floresta isolada, cercada por montanhas e lendas antigas. História: conhecida como a floresta mais assombrada do mundo, Oiabaciu tem séculos de relatos de atividades paranormais. Em 1968, um fazendeiro romeno entrou na floresta com seu rebanho e nunca mais foi visto. Dias depois, seu gado foi encontrado ileso, em círculo perfeito, como se estivesse protegendo algo. Elementos inquietantes: luzes estranhas no céu. Muitos visitantes relatam ver esferas luminosas flutuando entre as árvores. Desaparecimentos inexplicáveis. Pessoas entram na floresta e simplesmente não saem. GPS falham, bússolas giram sem direção. Registros de avistamentos de OVNIs desde os anos 70. Investigação paranormal. A TV Discovery Channel fez uma série de documentários sobre a região. Pesquisadores de fenômenos inexplicáveis afirmam ter captado vibrações eletromagnéticas anômalas e sons de vozes humanas sem fonte identificável.
Passagem Dyatlov, Montanhas Ural, Rússia. Localização: Montanhas Ural, Rússia. Área remota, coberta de neve durante quase todo o ano. História: em fevereiro de 1959, 9 estudantes universitários experientes em trilhas de inverno morreram em circunstâncias completamente bizarras. O 10º integrante do grupo sumiu antes da viagem começar e nunca mais foi visto. O que foi encontrado? A barraca estava rasgada por dentro, como se as vítimas tivessem fugido em pânico. Os corpos foram encontrados em posições estranhas e distantes uns dos outros, alguns com ferimentos graves, como crânios esmagados e costelas quebradas, sem sinais de luta. Um corpo faltava, o do guia do grupo, Semyon Zolotaryov, oficial da Marinha Soviética. As roupas de algumas vítimas apresentavam níveis elevados de radiação. Possíveis explicações: avalanche ou explosão de ar rarefeito. Teste militar secreto. Ataque de criaturas desconhecidas ou nativos locais. Fenômeno natural ainda desconhecido. Teorias mais obscuras. O caso foi mantido sob sigilo por décadas pelo governo soviético. Algumas testemunhas relataram ter visto luzes no céu naquela noite. O desaparecimento do 10º homem permanece sem resposta. Ilha Bouvet, Atlântico Sul. Localização: ponto mais isolado do planeta, no sul do Atlântico. Pertencente à Noruega, é uma ilha vulcânica, coberta de gelo e sem habitação humana. História: em 1964, uma equipe norueguesa que fazia uma expedição científica encontrou um bote salva-vidas abandonado na praia da ilha. Dentro dele havia roupas, cadernos pessoais, documentos e equipamentos, mas nenhum sinal da tripulação. Elementos inquietantes. Não havia pegadas, nem marcas de passos na neve. Nenhum barco foi reportado como desaparecido naquela época. Os objetos encontrados eram de diferentes nacionalidades e datas. O bote não tinha registro conhecido, não era de nenhum navio comercial ou militar. Explicações possíveis: deriva marítima acidental. Abandono voluntário por tripulantes de um navio pirata ou clandestino. Viagem através de buraco de minhoca ou fenômeno temporal. O que assusta: a ilha é tão remota que é praticamente impossível chegar lá por acidente. O bote foi deixado em perfeito estado, como se alguém tivesse saído dele deliberadamente e sumido. Nível 4. O escondido. Agora chegamos a um nível onde a luz mal alcança. Estamos entrando no nível 4, o escondido. Lugares tão isolados, tão misteriosos, que até hoje permanecem como enigmas para a humanidade. Alguns estão localizados nos cantos mais inacessíveis do planeta. Outros carregam histórias antigas que parecem ganhar vida quando alguém tenta explorá-los. Hoje vamos falar de lugares que simplesmente não querem ser encontrados. 1. Deserto de Namíbia. Localização: região costeira sudoeste da Namíbia. Um dos desertos mais antigos e secos do mundo, cercado por neblina constante e dunas imensas. História: a tribo Kung San, habitante ancestral da região, conta histórias de espíritos que levam viajantes para longe da realidade. Em várias ocasiões, exploradores e turistas desapareceram sem deixar rastros, mesmo com equipamento moderno e comunicação satelital. Elementos inquietantes: neblinas constantes que atrapalham a orientação. GPS falham em certas áreas, como se houvesse interferência magnética. Alguns sobreviventes relataram ter ouvido vozes chamando-os para dentro das dunas antes de perderem a direção. Investigação oficial: muitos desaparecimentos são atribuídos à exposição extrema ao sol e desidratação, mas alguns casos permanecem inexplicáveis. Há relatos de pegadas que seguem em linha reta por quilômetros e simplesmente param, como se a pessoa tivesse evaporado. Ponto 2. Vale do Sem Retorno, França. Localização: na floresta de Brocéliande, Bretanha, França. Uma região densa, úmida e envolta em névoa durante boa parte do ano. História: segundo lendas celtas, este vale era protegido por seres mágicos e entidades ancestrais que puniam quem invadisse seu território. A lenda dizia que aqueles que entravam sozinhos nunca voltavam, daí veio o nome,
válido sem retorno. Casos documentados. Desde o século XIX, há registros de pessoas que entraram na floresta e desapareceram sem explicação. Em 1980, um grupo de caçadores entrou na área. Um deles saiu horas depois, completamente desorientado e repetindo apenas: "Eles me viram". A polícia francesa registrou vários casos de pessoas que entraram com GPS e rádio, mas não responderam a nenhuma ligação e nunca foram encontradas. Possíveis explicações: terreno acidentado e pântanos escondidos. Alucinações causadas por cogumelos venenosos ou gases naturais. Lendas antigas influenciando psicologicamente os visitantes. O que assusta? Alguns afirmam ter encontrado marcas recentes de passos e lanternas abandonadas, como se alguém estivesse ali momentos antes. Caverna Tétis, Grécia. Localização: Ilha de Kefalonia, Grécia. Uma caverna submersa conectada ao mar, acessível apenas por mergulho técnico. História: conhecida desde a antiguidade, a caverna era usada por cultos pagãos e rituais dedicados a divindades marinhas. Hoje, é considerada uma das cavernas subterrâneas mais perigosas do mundo. Elementos inquietantes: diversos mergulhadores profissionais e amadores desapareceram dentro da caverna, mesmo com equipamento completo e mapas atualizados. As correntes internas são imprevisíveis, e a visibilidade é quase nula. Alguns sobreviventes relataram ter visto formas humanoides nadando nas profundezas, embora isso seja impossível sem equipamento. Investigações: em 2008, um grupo de cientistas tentou mapear a caverna e gravou vídeos onde aparecem objetos antigos no fundo, possivelmente vestígios de sacrifícios antigos. O governo grego proibiu o acesso sem autorização especial. O que assusta? A maioria dos desaparecimentos ocorre logo após entrar na entrada principal, como se algo fechasse a passagem atrás do mergulhador. Nível 5. O abismo. Chegamos ao nível mais sombrio de todos. Estamos entrando no nível 5, o abismo. Lugares que quase ninguém conhece, que não aparecem nos mapas, ou que foram enterrados pela história por um motivo. Aqui, as histórias não são apenas misteriosas. Elas desafiam qualquer tentativa de compreensão. Alguns casos foram silenciados pelo governo. Outros, simplesmente, sumiram. Hoje vamos falar sobre locais que nem a ciência quer investigar. Zona Silenciosa, México. Localização: Deserto de Chihuahua, Estado de Durango, Norte do México. Uma área remota e inóspita, conhecida localmente como La Zona del Silencio. História: em 1970, uma equipe dos Estados Unidos procurava destroços de um satélite espacial quando se perdeu na região. Ao entrar na área, descobriram que todos os equipamentos eletrônicos pararam de funcionar. Rádios, bússolas, GPS, celulares. Relatos dizem que ali dentro, até mesmo sons parecem abafados, daí veio o nome. Zona Silenciosa. Elementos inquietantes. Há relatos de desaparecimentos inexplicáveis tanto de civis quanto de militares mexicanos que investigavam a área. Alguns afirmam que criaturas desconhecidas habitam a região, observando os visitantes à distância. Pesquisadores encontraram níveis elevados de radiação natural, mas não há explicação para isso. Teorias conspiratórias. Impacto de meteorito pré-histórico que alterou o campo magnético local. Base alienígena subterrânea. Experiências secretas do governo mexicano ou americano. 2. Floresta da Meia-Noite, Rússia. Localização: região siberiana da Rússia, perto da fronteira com a Mongólia. Não aparece em mapas oficiais, nem mesmo em satélites como Google Earth. História: segundo exploradores independentes russos e testemunhos isolados, existe uma floresta que nunca recebe luz solar, mesmo durante o dia. Alega-se que ela se estende por centenas de quilômetros, mas não tem registro cartográfico oficial. Elementos inquietantes. Exploradores que tentaram mapeá-la desapareceram sem deixar rastros. Um grupo de biólogos russos entrou na área em 2013 e nunca mais foi visto. Seus diários foram encontrados meses depois, mas as últimas páginas tinham desenhos caóticos e frases repetidas.
Está escuro demais, eles estão aqui. Alguns sobreviventes relataram ter ouvido vozes chamando seus nomes, mesmo quando sozinhos. Investigações. O governo russo nega a existência da floresta. Não há registros oficiais de missões científicas ou militares na área. Lendas locais. Dizem que ali vivem seres antigos, guardiões da floresta que punem quem ousa invadir seu território. Algumas tribos nativas evitam a área, dizendo que lá, o tempo para. Região 400, Brasil. Localização: próximo a Goiás, centro-oeste do Brasil. Área rural e pouco povoada, cercada por vegetação fechada e montanhas. História: pouco divulgado fora do país, a chamada Região 400 ganhou notoriedade entre pesquisadores brasileiros por causa de uma sequência de desaparecimentos incomuns nas últimas décadas. O nome vem de um código usado por autoridades locais para identificar a área em operações de busca. Elementos inquietantes: pessoas que entram na região perdem comunicação imediatamente. Equipes de resgate e buscas também já sumiram sem deixar rastros. Alguns sobreviventes relataram sentir tonturas, alucinações leves e distorções visuais. Investigação. Autoridades locais mantêm sigilo sobre muitos casos. Há rumores de que áreas da região foram usadas para experimentos militares clandestinos. Alguns moradores relatam ter ouvido sons estranhos vindos do subsolo, como se algo estivesse cavando. Lendas locais. Os povos indígenas da região falavam de uma terra que engole, onde espíritos antigos vivem e levam aqueles que ousam passar. Há relatos de luzes no céu e avistamentos de criaturas humanoides altas e silenciosas.